Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar nossos estudos aqui agora com uma pré-aula, continuando essencialmente as ideias que a gente tinha visto no último encontro, que é trabalhar nas direções de crescimento máximo e crescimento mínimo de uma função, tá? Então a gente retoma, lembrando que se você tem aqui uma função diferenciável num ponto, quando eu pego um vetor v unitário no R2, eu consigo escrever a derivada direcional da f no ponto x0, y0 na direção desse vetor, como sendo o produto escalar do gradiente com o vetor v. Tá? Isso é basicamente calcular a projeção do gradiente sobre o vetor v, né? O quanto as derivadas parciais caminham ou estão alinhadas com o vetor v. Se você define como θ um número entre 0 e π, o ângulo entre os vetores gradiente e vetor v, a gente lembra lá da álgebra linear 1 que esse produto interno eu posso escrever como a norma do primeiro vetor vezes a norma do segundo vezes o cosseno do ângulo entre eles. Tá? E aí, uma vez que a gente tem que esse vetor v é unitário, foi escolhido unitário, o gradiente no ponto x0, y0 é um número, uma constante, o vetor v, que maximiza essa direção, é exatamente determinado pelo ângulo θ, que faz com que o seu cosseno seja o maior possível, ou seja, quando θ é igual a zero, esse cosseno vale 1, e vai ser mínimo exatamente quando θ é igual a π, portanto esse cosseno é igual a menos 1. Tá? Então, a intuição que a gente tem é mais ou menos a seguinte. Se você pega o teu domínio da função, você está aqui com o teu ponto x0, y0, tá? E nesse ponto eu tenho lá tenho a minha função f e tenho lá calculado o gradiente, que é um vetor que a gente representa dessa forma como temos feito, né? Então a minha pergunta é, dentre todas as possíveis direções, todos os vetores v que eu posso colocar aqui para calcular a derivada direcional, qual delas é a que me dá a maior taxa de variação, né? Ou seja, qual é a direção de maior crescimento da f? O seu vetor v está aqui, a gente tem esse ângulo θ, e o que eu acabei de dizer é que o gradiente vai ser o máximo possível quando esses dois vetores tiverem o mesmo sentido. Além da mesma direção, tem o mesmo sentido, e vai ser o menor possível quando os vetores forem opostos, né? Eles têm a mesma direção e sentidos contrários, tá bom? Então vamos ver isso funcionando num exemplo concreto. Tá? A gente tem uma função a duas variáveis, claramente diferenciável aqui, 4x2 mais y2, o gráfico é um paraboloide elíptico, né? Eu quero saber qual é a curva no plano que eu tenho que seguir, partindo do ponto 1, 1, de modo que essa trajetória se desenvolve sempre na direção de crescimento máximo da f. Tá? Essa exigência da direção de crescimento máximo da f é, na verdade, pedir que eu escreva a minha curva gama de modo tal que o seu vetor tangente seja paralelo e tenha o mesmo sentido que o gradiente da f em cada um dos pontos da curva gama, ou seja, meu objetivo é encontrar uma curva gama de t, com coordenadas x de t e y de t, que satisfaça que o seu vetor gama' seja um múltiplo positivo do gradiente da f em cada um dos pontos. Tá? Nesse caso concreto, se você calcular o gradiente em cada ponto da curva, ΔF ΔX é 8x, ΔF ΔY é 2y, nos pontos x de t e y de t da curva, o gradiente vai se escrever dessa forma, 8x de t, 2y de t, e querer então que o gama', que é o vetor x', y', seja um múltiplo positivo desse gradiente, é pedir que o x' seja lambda vezes 8x de t, com lambda positivo, e o y' seja 2 lambda y de t, tá bom? E eu vou querer encontrar funções x de t e y de t que verifiquem isso, e que no instante inicial, estou partindo, né, vou supor t0 igual a 0, no instante inicial a posição da curva seja gama de 0, x de 0, y de 0 igual ao ponto do plano 1, 1. Tá, como a gente vai resolver isso, eu faço com vocês no nosso próximo encontro online, tá? Então é basicamente encontrar uma função x de t que verifica esta equação diferencial de primeira ordem, tá? E encontrar uma função y de t que verifica também uma equação diferencial de primeira ordem do mesmo tipo.
esse tipo de problema vocês vão estudar em álgebra linear ainda esse semestre, eu acredito, tá? Usando técnicas de diagonalização de matrizes e tudo mais, deixa para ver isso lá na álgebra linear, mas esse caso específico a gente consegue resolver tranquilamente usando o que a gente conhece já do cálculo 1, tá? Então, uma vez que a gente tiver resolvido essa equação, eu vou contar para vocês o que a gente tem geometricamente. Geometricamente a situação é essa aqui, tá? Aqui primeiro, do lado esquerdo no plano, a gente tem o domínio da tua função f. Eu estou aqui com o meu ponto 1, eu quero encontrar a curva que tenha em cada um dos seus pontos como vetor tangente. Aqui faltou a letra f, ó, desculpa, gradiente da f no ponto gama de t e aqui o gradiente da f no ponto gama de zero. Então eu quero achar uma curva gama cuja trajetória seja aquela que tem como vetor tangente em cada um dos seus pontos. Não precisa ser exatamente o gradiente, mas precisa ser um vetor que seja paralelo e com o mesmo sentido que o gradiente, tá? O que a gente viu? A gente viu que essas curvas que estão marcadas aqui são elipses, né? E no nosso caso, só para a gente relembrar, a gente tem f de xy é 4x2 mais y2, tá bom? E aí é fácil de ver que as curvas de nível dela são não vazias para c maior ou igual que zero, né? Então, que é o caso que interessa para a gente, todas elas são elipses, tá bom? Conforme c maior que zero. C igual a zero dá sua origem, c igual a 1 dá esse pedacinho. Eu desenhei só um quarto de elipse aqui no primeiro quadrante, que é o que interessa para a gente, mas a curva de nível é a elipse completa aqui. Essa outra elipse é justamente a elipse que passa no ponto 1, 1, né? Como a gente tem f de 1, 1 valendo 5, essa curva aqui é exatamente a elipse de equação 4x² mais y² valendo 5. E o que a gente sabe? Se gama for uma curva de nível, a gente já viu, né, que o gradiente da f é sempre perpendicular às curvas de nível. Então, concretamente, o que a gente tem aqui é isso, né? A minha trajetória, ela é uma curva que é sempre corta todas as curvas de nível da tua função f perpendicularmente. Né? Essa aqui não é exatamente a gama, né? Desculpem. É o vetor tangente a essa curva de nível aqui, curva de nível 5 da função. Então, em cada um dos pontos, você pode ver que o vetor tangente à curva de nível é sempre perpendicular ao vetor tangente à nossa curva procurada. Por quê? Porque essa direção vermelha é a direção de crescimento máximo. Ela é tangente ao gradiente, e a curva de nível é justamente a direção onde a função não cresce, porque ela é constante ao longo dessa curva. Então o gradiente não tem projeção nenhuma sobre a direção tangente a essa curva de nível. Então, o que você precisa lembrar é isso. As trajetórias de crescimento máximo são aquelas que em cada ponto são ortogonais à curva de nível que passa por aquele ponto. Né? Então, eu pego esse ponto da minha curva, ou por exemplo aqui o ponto 1, 1, ele pertence à curva de nível 5, o vetor tangente à curva de nível 5 tem que ser perpendicular ao gradiente, e a curva de crescimento máximo, que é essa aqui, depois a gente parametriza ela no nosso próximo encontro, tem que ser perpendicular à curva de nível, tá? Do ponto de vista do gráfico da f, o que a gente tem é o seguinte: o plano xy está aqui embaixo, né, o eixo x, o eixo y, a nossa curva, ela parece uma reta aqui, mas não é, tá? Esse gráfico a gente vai ver depois, ele tem a ver com a raiz quarta de x nesse caso concreto. E aí o que a gente faz é o seguinte: eu peguei e calculei o valor da f em cima dessa curva de crescimento máximo. Então, o que a gente vê é exatamente em cada um dos pontos da curva, eu levantando isso para uma curva que dá uma curva lá no espaço que está contida no gráfico da superfície. Qual a propriedade que essa curva aqui no R3 tem? Ela é a curva contida no gráfico da tua função f, que em cada ponto é a curva com a maior inclinação possível, tá? É a curva mais vertical, se você quiser pensar. Então, do outro lado, se você parte desse ponto e quer soltar uma bolinha de modo que ela desça o mais rápido possível, ela vai ter que seguir na direção oposta do gradiente, portanto vai ser essa mesma curva, só que percorrida no sentido contrário. Então, se eu soltar a bolinha, ela vai ter uma tendência a descer lá para a origem, exatamente sobre essa curva, que é a curva que, partindo daqui, chegando no ponto 1, 1,
é aquela que em cada ponto é a mais vertical possível. Tá claro isso? Então essa é a interpretação geométrica para as derivadas direcionais e a interpretação do crescimento, direções de crescimento máximo e mínimo. Espero que tenha ajudado vocês a entender um pouco mais o que a gente vai fazer no nosso próximo encontro online e daqui para frente. Lembrando para vocês que todos esses conteúdos ainda estão lá no capítulo 13 do volume 2 do Guidorize e também podem ser vistos com a professora Marta nos vídeos dela no canal do YouTube, tá bom? Canal do YouTube, playlist de cálculo 2, canal da USP, tá muito bem explicadinho lá, recomendo que vocês assistam também e não percam o nosso próximo encontro, tá? Muito obrigado, a gente se vê então na nossa próxima sessão online. Até lá, tudo de bom para vocês. Tchau, tchau.